importantes. E respondemos a uma pergunta que surgiu ao longo do estudo, que é como nós podemos, de fato, tornar o corpo de Cristo, a nossa igreja local, uma igreja mais santa, mais piedosa, não é? Vimos, inclusive, que Deus usa os seus meios de graça para isso, e há também outros instrumentos que Deus vai utilizar, e dentre eles a própria família. Família que é esse, digamos assim, esse berçário, né, no qual todas as coisas começam e se estendem, logicamente, para a vida toda a igreja. E o primeiro aspecto que nós falamos ali foi o aspecto da oração. Como é que a piedade ela é promovida na nossa congregação e nas gerações vindouras, não apenas na nossa, mas nas que estarão por vir. E nós falamos inicialmente sobre oração, estabelecemos alguns princípios e nós vamos dar continuidade exatamente ainda dessa questão de oração, porque nós precisamos responder uma oração concluindo pelo menos esse primeiro ponto, esse aspecto. E a pergunta é a seguinte: se nós temos que orar para que isso possa contribuir para a igreja hoje e para as próximas gerações, e nós estamos falando sobre famílias biblicamente, né, constituídas nesse princípio, como é então que nós devemos orar pelos nossos filhos? Tá bom? A primeira coisa que nós temos que entender é, nós temos uma grande facilidade e uma grande inclinação por natureza para intercedermos pelos nossos filhos em oração, basicamente naquilo que diz respeito ao seu sucesso, tá? A sua aceitação social, para que eles de fato possam galgar um lugar na sociedade, pelas suas realizações acadêmicas, pela sua saúde. Oramos pelo futuro casamento deles, por famílias constituídas. Agora existe um detalhe aqui que é importante. Fazemos isso ou não? Fazemos e devemos fazer, mas os pagãos também fazem a mesma coisa. Eles fazem lá do jeito deles, né, na religiosidade deles, mas eles aspiram às mesmas coisas com relação aos seus filhos. Nós, cristãos, aqueles que são bem instruídos pela palavra de Deus, quando nós oramos pelos nossos filhos, nós trabalhamos, digamos assim, o algo mais. Porque a palavra de Deus ela nos instrui a fazer isso. A como nós devemos de fato orar pelos nossos filhos e quais são as questões, né, de ordem primordial que nós temos que abordar nas orações. Então, vamos pensar aqui de uma maneira muito prática, o que deveria ser o nosso conteúdo nas orações pelos nossos filhos. E vou dar aqui algumas sugestões, fazendo isso em forma de perguntas para saber se de fato isso tem sido algo presente na oração dos irmãos, pelo menos naqueles que ainda têm filhos e estão criando, né? Nós oramos pelos nossos filhos para que eles cresçam, por exemplo, no amor de Deus, para que eles amem mais o Senhor, porque esse de fato é o aspecto da própria lei de Deus, né? Nós temos orado pelos nossos filhos para que eles, por exemplo, manifestem um caráter cristão de honestidade, de integridade nos seus relacionamentos. Será, por exemplo, que nas nossas orações nós temos orado para que o coração dos nossos filhos ele não seja apenas conhecido de nós, mas conhecido deles mesmos, a ponto de que eles, inclusive, possam entender que eles precisam exercer um autocontrole nesse aspecto? Temos orado para que os nossos filhos amem cada dia mais a palavra de Deus e sejam caracterizados nesse aspecto, em primeiro lugar, pelo respeito a Deus e pelo respeito aos outros, pelo respeito pelas autoridades, especialmente. Nós temos orado pelos nossos filhos para que eles sejam pessoas vistas como pessoas caracterizadas pela justiça e pela misericórdia. Temos orado pela fidelidade dos nossos filhos. Nós, inclusive, encerramos aquela parte inicial dos nossos estudos falando do próprio Jó, de como ele fazia isso pelos filhos, né? Oramos para que os nossos filhos sejam perseverantes e tenham coragem, né, para enfrentar essa cultura tão maligna, não é, que está em volta deles, para que eles sejam puros, para que eles sejam gentis, para que eles sejam generosos, para que eles de fato sejam promotores de paz. Irmãos, tem sido o conteúdo das nossas orações pelas gerações vindouras. Então, isso é muito importante e esse é um aspecto muito prático daquilo que nós falamos, quando nós, logicamente, vislumbramos aqui a importância da oração dentro desse aspecto de gerar piedade na igreja. Isso não pode faltar. Mas aqui eu passo agora para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto, irmãos? Se a oração é utilizada para isso, a prática da palavra de Deus também é.
Volte comigo lá para a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. E nós lemos lá esse texto da palavra de Deus. Me permitam ler ali. Diz assim, a partir do verso 1 até o verso de número 9, mais uma vez. Diz assim o texto. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Bom, claramente esse texto ele vai repetindo, e não é dado apenas o quê? O preceito, mas é logicamente cobrado o quê? A prática, para que você possa cumprir. Está sempre se repetindo nesse texto. Então, Deuteronômio capítulo 6, entre algumas coisas e algumas lições e princípios que nós tiramos aqui, ele fala sobre os nossos desejos, e esses desejos precisam estar focados em quem? Em Deus. E isso vai acontecer não apenas, como eu disse, acerca da questão que envolve a oração, mas vai se concentrar em a gente poder viver a verdade de uma maneira prática, de termos de fato uma fé operosa. E aí a gente lidar, quando a gente pensa sobre essa questão prática, nós lidamos, por exemplo, com alguns problemas. Nos nossos dias, por exemplo, vamos pegar aqui os jovens. O que é que a gente percebe nos jovens? A juventude hoje, essa geração de hoje, ela é muito sensível à questão da hipocrisia. Você vai estudar, por exemplo, essa área da juventude, especialmente a hipocrisia religiosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos jovens hoje, não é, eles têm muito acesso aos chamados valores teológicos. Há muitos deles que de fato têm um compromisso com a fé cristã, mas que tipo de compromisso é esse? É um compromisso basicamente estabelecido na mente, na grande maioria da juventude. Mas basta você parar e observar, por exemplo, a ética cristã, a vida de uma forma prática. E como é que a gente faz isso? Olhando para as prioridades e para as escolhas que esta geração ela tem feita. E aí você vai observar, de fato, aquilo e quais são os valores que têm dominado o coração desses jovens. E você vai perceber, então, que é inevitável que, embora eles tenham aqui uma boa teologia na mente, não é? Eles têm um compromisso na mente com a religião, o coração ele estabelece um conflito com esses princípios que estão flutuando na mente, mas com outros que, na verdade, estão tomando conta dos seus corações. Então, o que a gente vai perceber? Que muitas coisas que os jovens pregam, eles falam, a juventude hoje, daqueles elementos que estão suspensos na mente, eles acabam sendo anulados pelo quê? Pela prática. Ou seja, eles acabam sendo confirmados como coisas que de fato não são verdade. Porque do que vale a gente ter princípio teológico na mente, flutuando na mente, se não tem o quê? Vida acerca desses princípios teológicos. Então, imediatamente falando, quando você vive esse tipo de conflito, qual é a conclusão? A conclusão, de fato, é que não há uma verdade estabelecida, há, na verdade, um conflito de ideias e um conflito de valores entre a mente e o coração. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, será que é esse tipo de juventude que nós gostaríamos de ter na igreja? Será que é esse tipo de juventude ou de geração que nós queremos que marque a nossa congregação local? E, logicamente, eu sei que não é.
Porque o que nós desejamos aqui, todos nós, é que nós queremos ver pessoas que estejam praticando o quê? A verdade. Que haja uma conciliação entre aquilo que se crê e aquilo que se vive. Para que, de fato, estas coisas estando em consonância, a santidade na congregação, não apenas hoje, mas nas próximas gerações, ela seja estabelecida na igreja. E aí deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17, verso 3, você vai ver lá a história, a narrativa da história do rei Josafá. Lembram disso? Ele foi um dos reis lá de Israel. E ele é um dos reis que ele é caracterizado pelo quê? Por um bom relacionamento com o Senhor. Tanto é que ele foi muito abençoado pelo Senhor. Mas a pergunta é, por que ele foi abençoado? E a narrativa acerca da história desse homem, em 2 Crônicas 17, vai dizer que ele foi um exemplo, assim como foi o seu pai Davi. É interessante porque Davi não foi pai de Josafá, né? Mas hora ou outra a Bíblia no Antigo Testamento vai usar exatamente esta frase, né? Esta ideia, não de que Davi tenha sido literalmente o pai dele, mas ele foi antecessor na linhagem real, antes dele. E o que o texto fala é que Josafá procedeu quem? Davi. E por isso ele foi abençoado pelo Senhor. Esse é o princípio, essa é uma boa ilustração para nós, quando nós pensamos então em quê? Em teologia e vida. Pensa, por exemplo, no próprio Evangelho de João, no capítulo 13. E aí vamos pegar aqui o exemplo maior do exemplo do Senhor Jesus. Capítulo 13 começa com o quê, irmão? Jesus lavando os pés de quem? Dos discípulos. O que Jesus está fazendo ali? É interessante. Abra sua Bíblia comigo lá em João 13 e veja lá o verso 15 até o verso 17. João 13. E veja o que Jesus está dizendo ali. João capítulo 13, versos 15 até o verso 17. Ele vai dizer assim, vamos ler juntos, 15 até 17? Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Quem está falando isso, irmãos? Jesus. O que ele está dizendo? Ele deu primeiramente o exemplo para estabelecer o quê? O preceito. Ou seja, em primeiro lugar, Jesus praticou a verdade para que então ele pudesse fazer o quê? Ensinar o preceito. É interessante como geralmente a gente reverte isso, né, irmãos? Hein? A gente quer estabelecer o preceito para depois praticar. Mas Jesus está mostrando aqui completamente o contrário. Jesus fazia o quê? Ele praticava e através da prática ele ensinava o quê? O preceito. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, pratique as escrituras e então faça o quê? Ensine. Pratique a verdade e então ensine acerca do quê? Da verdade. Pratique a santidade e então faça o quê? Ensine acerca da santidade. Jesus está modelando a busca pela santificação. E o modelo que ele está usando é o próprio amor de quem? O próprio amor de Deus. Então veja, nós somos impelidos na vida comunitária da igreja a fazermos o quê? A não termos apenas um bom fundamento teológico, mas termos uma vida que condiz com esse bom fundamento teológico. E há teólogos que quando escrevem sobre isso vão dizer, nós temos um grande desafio, porque não é fácil a gente cruzar a ponte a ponte do quê? Daquilo que é conhecimento para a prática. É difícil, não é fácil. Porque nós lidamos com o pecado, nós lidamos com várias barreiras que simplesmente querem nos impedir de fazer isso. Então, cruzar essa ponte da teoria para a prática não é fácil, mas é possível. Por quê? Porque a Escritura nos mostra que várias pessoas fizeram assim e agiram assim. E o maior exemplo que nós temos é quem? Jesus Cristo. Mas veja, então nós temos o quê? A oração. Nós temos a prática, mas nós temos então, estou falando de prática, Jesus estabelece o quê? Também um preceito, nós temos o preceito. E o que nos diz lá então Deuteronômio capítulo 6? Moisés vai dizer assim, olha o preceito dele, que eu vou resumir em outras palavras, que a cada momento do dia, não apenas aquele momento do período devocional, mas durante todo o dia, nós, que somos pais,
que somos líderes, devemos procurar oportunidades de ensinar o quê? A verdade. Não só no momento devocional, mas sempre quando a gente tiver uma oportunidade, fazer o quê? Ensinar acerca da oportunidade. E aí, por exemplo, o autor do livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 6, marca aí depois, ele diz assim, um texto bem conhecido: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ainda for velho, não se desviará dele. Percebe o que ele está dizendo? O treinamento, o ensino da verdade aos nossos filhos, a essa próxima geração, é uma forma da gente promover o quê? Piedade na geração vindoura. Santidade para eles. Então nós temos oração, nós temos a prática, nós temos o preceito e por último nós temos o quê? A providência. E aí quando a gente fala sobre providência, irmãos, nós falamos aqui dentro de um sentido duplo. Porque nós poderíamos falar sobre a providência de Deus. Na verdade, nós já tratamos sobre o aspecto da providência de Deus já no começo deste fundamento, tá? Nós já falamos, por exemplo, sobre a importância da obra de Deus na produção da santificação. A gente sabe que a nossa santidade é promovida pelo próprio Deus. Ele age em nós por meio do Espírito, e o Espírito usa o quê? A palavra de Deus para nos santificar. Não é isso? Não é isso? Então nós falamos sobre a providência de Deus lá no começo. Mas na verdade existe uma outra providência. É uma providência como a dos pais. Irmãos, alguém sabe aqui o que é providência? Sabe definir providência? O que é providência? Vamos lá, rapidinho. Pense, vamos lá, eu vou melhorar para vocês. Pense assim, olha, pense em providência, em você como pai dos seus filhos. O que é providência? O que significa isso? Vamos lá. Suprir, sustentar, que mais? Prover, que mais? Suprir, sustentar e prover, né? São sinônimos. Mas que tem mais alguma coisa? O que um pai faz pelo filho? Eu pergunto, o pai, por exemplo, ele protege o filho? Protege ou não protege? Que mais? Hein? Ele zela pela integridade do filho ou não zela? Zela. Ele cuida de maneira geral, que a gente já falou, prover. Isso é providência. Então veja, como pai eu não só oro, eu não só sirvo de exemplo para o meu filho, eu não só proclamo os preceitos da palavra de Deus para o meu filho, mas o que eu faço também, irmãos? O que a gente faz? A gente zela, a gente cuida, a gente guarda, a gente protege. E por que nós fazemos isso, irmãos? Porque quando a gente olha para esse mundo, né, nós percebemos que nós não podemos entregar os nossos filhos a essa cultura. A gente não pode fazer isso. Oi? Exatamente. A gente não pode fazer isso. Eu já tive algumas conversas. Uma vez eu me lembro que eu conversei com uma mãe. Uma conversa rápida, né? E no teor dessa conversa, o que a gente estava conversando? A gente estava dizendo o seguinte, as dificuldades, por exemplo, que essa geração de hoje, os nossos filhos, eles enfrentam, né? Coisas, por exemplo, que, vamos pegar aqui, eu estou com 51 anos, há 30 anos atrás a gente não enfrentava um monte de coisa que a gente está enfrentando hoje, que os nossos filhos enfrentam. Há de convir. 30 anos atrás a vida era mais, digamos assim, era mais... Oi? Era mais light, era mais tranquila, né? Então, assim, há coisas pelas quais os nossos filhos passam hoje que a gente nem pensava há 30 anos atrás. Então, a gente muitas vezes pensar assim, lamentar de fato que eles tenham que crescer num mundo como esse. É uma preocupação lícita dos pais, ou não é? É, irmãos. Agora, o que a gente tem que entender? Que mesmo com todas essas dificuldades do hoje, nós como pais precisamos ser pais providentes para os nossos filhos. Não tem outra coisa a fazer, irmãos. Como pais cristãos, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, prover para os nossos filhos. E aí, deixa eu só aqui ser mais incisivo com vocês, para a gente poder concluir hoje à noite. Quando a gente fala sobre a questão do cuidado, do prover, do proteger os nossos filhos com essa providência paternal, o que isso significaria na prática para nós? Já que a gente está associando isso à nossa cultura. Então, vamos pegar aqui alguns aspectos de maneira prática.
O que seria na prática cuidar dos nossos filhos hoje? Lógico, a gente sabe, é ministrar a palavra de Deus, é trazê-lo à igreja para os seus exercícios devocionais, para o culto, isso todo mundo sabe. Mas no dia a dia, o que seria isso, irmãos? Hein? O que seria isso no dia a dia? Por exemplo, será que existem alguns contextos nos quais os nossos filhos não devem participar? Tem ou não tem? Logicamente que sim. Então, proteger significaria o quê? Não permitir que os nossos filhos andassem em certos contextos ou circunstâncias que seriam prejudiciais ao crescimento deles na graça de Deus. Então, nem todas as coisas, de fato, nós permitiríamos aos nossos filhos. Isso pode significar, por exemplo, inclusive atividades lícitas, não é verdade? Então, uma das coisas pelas quais, inclusive a nossa igreja presbiteriana, ela tem muita preocupação acerca disso. Eu vou citar uma delas aqui, e cito isso com muita tranquilidade, irmãos. Os esportes praticados. Hoje a gente tem uma gama de esportes que são praticados, talvez mais do que há 30 anos atrás, né? Uma diversidade de esportes. E nós temos uma ênfase em alguns que já vêm lá de longa data, né? Desde a Grécia Antiga. Enfim. Mas, por exemplo, se eu quero zelar pelo meu filho, será que seria interessante eu permitir que meu filho fizesse alguma atividade esportiva no dia de domingo que o tirasse da igreja? Hein? Seria lícito isso, irmãos? Mas há muitos pais que não veem problema nisso. Que, na verdade, acabam incentivando seus filhos a praticarem, né, como se já não tivéssemos um grande problema aos domingos, porque toda a prova de concurso é feita em que dia? No dia do Senhor. Isso já tira a gente, muitas vezes, do quê? Do nosso contexto de culto, né, para uma coisa de ordem secular. Mas quando os pais estão promovendo isso? Por exemplo, domingo, de manhã cedo, o pai resolve pegar o seu filho e jogar futebol com ele e não trazer para a igreja. Ou se o seu filho está se sobressaindo num determinado esporte, geralmente as atividades esportivas, e os campeonatos esportivos são feitos em que dia? No domingo. Então você tem lá a natação no domingo, as corridas frequentemente são feitas, e a corrida está muito em voga hoje, né? É feita em que dia? No dia de domingo, e muitos pais estão incentivando seus filhos, achando isso bonito, está praticando esporte, está se sobressaindo nessa área. Mas, irmãos, eu pergunto, a que custo? Porque correr e praticar esporte não é lícito? É. Pode ser feito para a glória de Deus? Pode. Mas há um momento em que também algo lícito pode ser usado para não glorificar o Senhor. Então, o que nós temos que fazer diante disso, irmãos? Sermos provedores para os nossos filhos, muitas vezes dizendo o quê? Sim, e muitas vezes dizendo não. Precisamos apoiar os nossos filhos? Sim, muitas vezes vamos fazê-lo. E há momentos em que a gente vai ter que dizer o quê? Não. E isso não é fácil. Não é fácil tomar uma decisão como essa. Porque como é que a sociedade muitas vezes olha para os pais cristãos? Vocês são muito o quê? Radicais. Não, essa igreja de vocês aí, rapaz, é uma igreja muito fundamentalista. Não é assim? É, irmãos. E as pessoas geralmente tecem comparações. Mas veja bem, rapaz, todo mundo faz isso. Qual é o problema se todo mundo faz? Mas nós não somos guiados pelo que as pessoas fazem. Nós somos guiados pelos preceitos da Escritura. Então, os nossos filhos precisam ter essa supervisão e precisam, de fato, então, ser orientados a isso. Concluindo, irmãos, tenho 3 minutos. Oração, prática, preceito e providência. Lembram lá? Nós falamos no começo, Deus estabeleceu uma escola para o discipulado em famílias. O nosso serviço como igreja é acompanhar e encorajarmos o quê? As famílias de todas as maneiras que nós pudermos. Aí você vai entender agora, e exatamente o ponto da minha conclusão. Qual é a razão principal pela qual nós temos uma escola bíblica dominical? Eu vou dizer para vocês o que não é. Não é para substituir família. Não. Lembram lá? O discipulado começa onde? Em casa. O aconselhamento bíblico começa onde? Em casa. O ensino é em casa. Mas qual é a razão pela qual nós temos uma EBD, irmãos? Uma EBD que o foco dela é o foco no quê? Do discipulado, na doutrina, em ensinar os filhos.
Qual é o foco pelo qual nós temos sociedades internas? Qual é o foco da igreja quando ela dá ênfase nos papéis familiares? O papel do marido e o papel da esposa. O nosso foco, irmãos, é apoiarmos o quê? O núcleo básico que constitui a igreja. E esse núcleo básico é a família. É incentivarmos por meio destes mecanismos as famílias. Então, é como certo teólogo diz, qual é a nossa mensagem? Veja o que ele diz. Entendemos que Deus, em primeiro lugar, designou as famílias como berçário da piedade. E nós, como congregação, como ministros, como servos, como presbíteros e diáconos, devemos estar ao lado com cada recurso que temos e nos esforçarmos e encorajarmos e celebrarmos o que Deus está fazendo na vida das nossas famílias. Então, irmãos, nós temos mais ou menos 60 famílias que constituem essa igreja. Vocês sabiam disso? Mais ou menos 60 famílias. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. 60 famílias. E o que a gente deseja dessas 60 famílias? Hein? Qual é o desejo piedoso para cada uma delas? Que elas floresçam, irmãos. Que as famílias desta igreja floresçam na nossa congregação. Mas para que isso aconteça, não apenas elas, mas todos nós precisamos estar envolvidos, estabelecendo os recursos que estão à nossa disposição para ajudar que cada família dessa possa crescer, possa se tornar mais santa, mais piedosa e contribua cada vez mais para a igreja local e para a glória de Cristo. Esse é o nosso papel. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa noite. E aplica essa palavra, esse estudo a cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus, estamos estudando aqui acerca da família, família bíblica, famílias, ó Deus, do pacto, e comprometidos, ó Deus, com o crescimento e com a santidade da Tua igreja. A nossa oração é por essas famílias agora, especificamente pelas famílias da primeira igreja. Possam, ó Deus, como dissemos aqui agora há pouco, florescer, crescer, desenvolver. E não estamos falando aqui meramente, ó Deus, em tamanho, em extensão, pais e muitos filhos, mas principalmente em graça e estatura no conhecimento de Cristo Jesus. Se eu possa agir de tal maneira, Pai, que essas famílias se pareçam cada dia mais com o Senhor Jesus, maridos, esposas e filhos. E que por meio dessas famílias, ó Deus, outras famílias também sejam abençoadas. Que haja um relacionamento pactual entre essas famílias. E que todos os recursos que o Senhor tem nos dado à nossa disposição, ó Deus, possam ser utilizados para isso. Que possamos, ó Deus, nos ajudar, nos auxiliarmos mutuamente nesse trabalho, ó Deus, de tornar esta igreja local cada dia mais piedosa. E que aquilo que nós falamos aqui, que é a oração, que a prática, que os preceitos, ó Deus, que o testemunho de vida, tudo isso, ó Deus, possa de fato ser algo muito vivo, muito transparente na vida desta igreja. Portanto, que cada um de nós possamos estar envolvidos nesta bendita obra. Capacita-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque apesar de desejarmos tudo isso, muitas vezes nós falhamos em fazer, em realizar. Mas naquele momento em que não estivermos, ó Deus, caminhando dessa forma, o Senhor possa nos levar ao arrependimento, a confessarmos o nosso pecado e a mais uma vez nos levantarmos com este santo propósito de edificar e unir a Tua igreja. Assim nós choramos em nome de Jesus Cristo. Amém.